Mushoku Tensei, Redundância. Volume 2. Capítulo 4. As crianças Greira. Clank, clank, clank. O som ecoou. O leve choque de madeira contra madeira misturava-se ao som da respiração humana. Ha! Oh! No jardim da residência dos Greira, dois jovens se enfrentavam, cada um com uma espada de madeira nas mãos. Uma delas era uma garota de cabelos castanhos. Com sua capa esvoaçando, ela brandia sua espada de madeira com toda a força centrífuga, golpeando com uma precisão que superava sua idade. Um detalhe distinto era sua mão esquerda, que não segurava a espada. Com essa mão ligeiramente aberta, ocasionalmente atingia o ar, fazendo seu corpo quicar como uma bola batendo em uma parede, tornando seus movimentos imprevisíveis. Ela se movia lateralmente de forma ampla e, às vezes, adicionava variações verticais, desferindo golpes eficazes contra seu oponente a cada ataque. Seus movimentos eram sempre variáveis e imprevisíveis, mas de alguma forma elegantes e belos. Seu oponente era um garoto de cabelos vermelhos. Vestindo uma roupa de treino um tanto suja, ele segurava sua espada de madeira com força. Seus movimentos eram um pouco desajeitados em comparação com os da garota. Ele não usava magia como ela, confiando apenas em sua espada para contra-atacar. Apesar de não usar magia, seus movimentos eram fortes e firmes, bem fundamentados, enquanto bloqueava a espada de madeira da garota e lançava contra-ataques ousados. Seus golpes, seguindo as formas do estilo do deus da espada, eram simples e honestos, sólidos e mais rápidos que os da garota. No entanto, ele nunca conseguia acertar um golpe. Ela esquivava ou desviava seus ataques, respondendo com um golpe leve e preciso que explorava suas aberturas. Sim, esse foi um ponto. Ainda não terminei. A diferença em suas habilidades era clara, mas o garoto, sem se desanimar, continuava desafiando a garota. Outros três estavam sentados perto, observando o combate com indiferença. Uma garota de cabelos azuis e um garoto de cabelos verdes estavam sentados lado a lado. Ao lado deles, estava em pé um garoto de cabelos castanho escuros. Além disso, havia um grande cão branco. A garota de cabelos azuis enterrava seu rosto no cão e estava meio adormecida. Provavelmente, não estava interessada. A luta entre a garota de cabelos castanhos e o garoto de cabelos vermelhos continuou por um tempo até que a garota avançou com precisão. Com um grito agudo, ela desceu sua espada de madeira de cima para baixo, atingindo a testa do garoto. Um som alto ecoou. Ai! O garoto agarrou sua testa, contorcendo-se de dor no chão. Sua testa se abriu e sangue vermelho brilhante escorria até o queixo. Ah! Desculpe. Eu me empolguei um pouco. A garota correu até ele e silenciosamente colocou sua mão sobre a testa dele. Uma luz verde emanou de sua mão, e a ferida na testa do garoto se curou rapidamente. Ah! O garoto deitou no chão depois de receber a magia de cura. Acho que ainda não consigo vencer a Lucy. Bom, isso é normal. Você só tem 10 anos, Ars. Mas só sou 3 anos mais novo que você, Lucy. 3 anos é uma grande diferença. Além disso, Ars, você já é melhor que o Sig. Lucy e Ars. Desde que retornaram da viagem a Miris, Ars estava ainda mais focado na prática da espada. Sua mãe, Eris, ensinava esgrima a todos os seus filhos de forma igual. Desde que Ars se motivou, ela estava ansiosa para lhe ensinar tudo o que sabia. Com um talento excepcional e uma educação privilegiada, Ars absorvia rapidamente os ensinamentos de sua mãe e estava crescendo constantemente como um espadachim habilidoso, mas ainda não havia alcançado resultados notáveis. Por isso, Ars reunia as crianças para sessões secretas de treinamento, como esta. Eris provavelmente diria que ele precisava de mais treinamento básico ao invés de experiência prática, mas, como um garoto com o sangue de Eris, só empunhar uma espada era entediante. Ele queria um oponente. A própria Eris era assim na sua idade, então era natural. Ei, Lucy, você é realmente boa em mudar a direção do seu corpo soltando o vento com a sua mão. Você aprendeu isso com a mamãe branca? Não.
Ouvi dizer que o papai costumava fazer isso, então desenvolvi sozinha. Ah, então o papai luta assim também? Provavelmente não mais. Ele disse que só fazia isso quando era criança. Devo tentar também. Bem, em uma luta real com espadas de verdade, não seria forte o suficiente. Acho que você deveria se concentrar em melhorar seu estilo do Deus da Espada. Eu mesma não usaria isso fora do treino. Afinal, sou uma maga. Mas é tão legal. Até o Clive elogiou seu manejo de espada mágico antes, não foi, Lucy? Lucy fingia desinteresse, mas seus olhos continuavam a observar o garoto de cabelos castanho escuros que assistia à luta. O garoto, chamado Clive, conversava amigavelmente com Sig, que estava sentado ao seu lado. Clive, um parente, ocasionalmente se juntava a essas sessões secretas de treinamento com as outras crianças. Por isso Lucy usava sua capa favorita por cima da roupa de treinamento e recorria à magia para fazê-la ondular, em vez de depender apenas da espada. Ela queria imitar uma fada do vento. Inspirada por uma história que seu pai havia lhe contado uma vez, Lucy se imaginava como Sylph, um dos 4 grandes espíritos. Sylph tinha cabelos verdes, sempre envolta em vento e dançava graciosamente no ar, um espírito de uma beleza deslumbrante. Embora seus colegas de escola nunca tivessem ouvido falar de Sylph, e nem mesmo os professores estivessem familiarizados com o nome, e apesar de não encontrar nenhuma menção a ela na biblioteca, Lucy acreditava firmemente na existência de Sylph, até descobrir que era tão imaginária quanto o Shadowman. Mesmo depois de descobrir que Sylph era fictícia, Lucy continuava a idolatrar a fada do vento. Desejar ser vista assim pelo garoto de quem gostava era algo natural para uma menina de sua idade. Enfim, flexões. O perdedor tem que fazer, lembra? Sim, sim. Ars assumiu a posição de flexão bem na frente de Lucy e começou a contar em voz alta enquanto se exercitava. No campo de treinamento secreto das crianças, o perdedor sempre tinha que fazer exercícios básicos como punição. Vamos, Lara, é sua vez. Vamos, rápido. Já fiz 5 rodadas. Vamos descansar um pouco. Lara estava largada contra Léo, obviamente sem muito interesse em participar. Pelo menos desta vez ela não estava fingindo estar dormindo. Lara era uma maga bastante habilidosa, lutava de forma astuta e enganosa, sempre um passo à frente dos adversários. No entanto, não era muito entusiasmada com a prática da espada. Talvez simplesmente não gostasse muito de esforço físico. Não, considerando a agilidade dela quando estava aprontando alguma travessura, talvez ela só não fosse boa com espadas mesmo. Apesar de sua falta de entusiasmo, ela ainda participava dessas sessões de treinamento. Talvez tivesse suas razões para isso. E o Sig? Ah, acho que vou pular também. Sig ainda tinha apenas 8 anos e era quem menos vencia entre os 4. Mesmo assim, sua força física para a idade era impressionante, e às vezes ele chegava a dominar Ars em combate de espadas. Além disso, seu estilo de luta era um pouco diferente do de Lucy e Ars. Embora ele usasse a espada como Ars, alguns movimentos que ele fazia claramente não haviam sido ensinados por Eris. Não que os outros 3 não soubessem de quem Sig estava aprendendo o manejo da espada. Tudo bem, vamos fazer uma pausa, disse Lucy, sentando-se ao lado de Ars, que ainda estava fazendo flexões. Ela se sentia um pouco envergonhada de se aproximar de Clive. Estava naquela idade, afinal. Além disso, Clive estava conversando com Sig no momento. Ela não conseguia ouvir sobre o que falavam, mas Clive, apesar de jovem, era extremamente inteligente e sempre tinha algo interessante a dizer. Provavelmente estava falando sobre algum livro que havia lido recentemente, entretendo Sig. Ei, Lucy, disse Ars em voz baixa enquanto continuava suas flexões. O que você vai fazer depois que se formar? Lucy respondeu casualmente. Vou para a próxima escola. Quando me formar na Universidade de Magia de Hanoa, papai disse que me inscreveria na Academia Real do Reino de Asura. Não sei por que tenho que ir para lá, mas provavelmente é porque somos da nobreza de Asura, e eu preciso aprender sobre isso ou algo assim. Não, estou falando sobre depois disso, esclareceu Ars.
Em resposta às palavras de Ars, Lúcio olhou. Ele estava olhando para o chão enquanto fazia suas flexões. Ars, você não deveria herdar o posto do papai, né? Não sei, mas mamãe vive dizendo isso. Era principalmente Eris quem dizia isso. Ocasionalmente, ela declarava, Ars será o herdeiro, e assim foi decidido na casa dos Greira que Ars seria o sucessor. Nem Sylph nem Roxy pareciam ter grandes objeções a isso. Porém, apesar de ser chamado de herdeiro, ele realmente não sabia o que aquilo significava. Será que ele trabalharia para Orsted como Rudeus? Você não pode simplesmente dizer que não sabe. Ars, todos esperam que você seja o herdeiro. Lara também parece ter um papel importante, então ambos precisam se esforçar mais. Se é assim, por que você não assume, Lucy? Você é melhor na espada e na magia do que todos nós. Mas, quero dizer, ninguém espera nada de mim. Isso não é verdade, é? Ars disse sem pensar. Sim, é sim. Gritou o Lucy. Nunca ouvi o papai dizer que espera algo de mim, ou que tem esperanças no meu futuro ou algo assim. Até no meu aniversário, ao contrário de vocês, que ganham espadas e cajados, eu. Não só Ars, mas os outros três que estavam mais afastados também olharam para Lucy, surpresos. Ela de repente se sentiu envergonhada e patética. O que estava fazendo, desabafando tudo isso para o seu irmão, 3 anos mais novo? A razão pela qual o papai não esperava nada dela era porque ela não havia se esforçado o suficiente. Lágrimas começaram a brotar nos cantos dos olhos de Lucy. Embora chorar não mudasse nada, elas caíam incontrolavelmente. Ainda não conseguia entender por que papai não esperava nada dela. Lucy havia se esforçado ao máximo tanto com a espada quanto com a magia. Sempre tirava boas notas na escola e acreditava que tinha sido uma irmã mais velha exemplar. Mas papai nunca lhe disse o que queria dela ou como esperava que ela fosse. Ele simplesmente a afastava, dizendo para viver a vida do jeito que quisesse, como se não importasse o fato de ela ser a filha mais velha. Não é como se papai tivesse dito que espera algo de mim também. Ars disse isso enquanto olhava ao redor, nervoso. Para ele, sua irmã mais velha, Lucy, sempre parecia perfeita. Pelo menos, entre os irmãos, ela era a mais destacada. Sendo 3 anos mais velha, Lucy parecia estranhamente madura. Quando Ars atingiu a mesma idade que Lucy tinha naquela época, percebeu que não conseguia fazer o que ela fazia e nem podia dizer que cuidava de suas irmãs menores, Lily e Chris, da mesma forma que Lucy fazia. Ars não conseguia pensar em nenhuma área onde fosse melhor que Lucy, exceto talvez no manejo da espada. E mesmo assim, ele não conseguia vencê-la em combates simulados que envolviam magia. Se não esperavam nada de especial de Lucy, então não esperavam nada de nenhum dos irmãos. Se papai não tinha expectativas para Lucy, certamente não as teria para Ars também. Afinal, papai nunca havia dito a Ars que ele deveria assumir alguma responsabilidade. Quem falava isso era a mamãe Ruiva e Aisha, e as outras mamães não discordavam particularmente, então ele simplesmente acreditava que seria assim. Ser o filho mais velho significava se tornar o sucessor, era assim entre os nobres de Assura. 1. Lucy. Se fosse o Ars de antes, teria respondido irritado após ouvir algo assim. Ele teria ficado bravo na hora ou, se não, guardaria sua raiva em silêncio. Esse era Ars. Mas essa foi a primeira vez que Lucy disse algo assim. Ele não tinha lembranças de vê-la tão chateada. Mesmo quando brigava com Lara por suas travessuras, Lucy a repreendia de forma calma, sem nunca levantar a voz. Sim, Lucy sempre foi a irmã mais velha perfeita. Nunca deixava suas emoções transparecerem dessa forma, nunca cometia erros, nunca reclamava nem se lamentava, era sempre tranquila e equilibrada. Então, em vez de ficar bravo, Ars se sentiu confuso. Não sabia o que dizer. Se fosse Lara ou Sig, com quem às vezes discutia, ele poderia encontrar algo para responder, mas... Lucy, você está bem? De repente, Clive, que se aproximou e sentou ao lado de Lucy sem que Ars percebesse, falou. Esse garoto, 1 ano mais velho que Ars, era maduro para sua idade. Ele era sério, tirava boas notas, era gentil e educado,
mas sabia ser rigoroso com os mais novos. Parecia muito mais adulto do que Lara, que tinha a mesma idade que ele. Todos sabemos o quanto você se esforça, Lucy. Sim. Clive abraçou Lucy, acariciando suavemente sua cabeça. Vamos pedir desculpas ao Ars mais tarde, tudo bem? Sim. Não, vou me desculpar agora. Lucy soluçou e inclinou a cabeça, enquanto Ars permanecia congelado em sua posição de flexão. Desculpa, Ars. Fui cruel com você. Não, está tudo bem. Eu também sinto muito. Ars se desculpou também. Não sabia exatamente o que tinha feito de errado, mas se lembrava de que alguém uma vez lhe disse que, se fizer uma garota chorar, deve se desculpar, não importa o motivo. Ele não conseguia se lembrar se foi a mamãe azul, mamãe branca ou Aisha que lhe ensinou isso. Bom, de qualquer forma, ele não deveria ter perguntado sobre o que ela planejava fazer depois de se formar na escola. Mas ele queria saber. Queria ouvir o que sua perfeita irmã mais velha pensava sobre o futuro. E talvez ele esperasse obter alguma pista ouvindo a resposta impecável de sua irmã perfeita. Nunca imaginou que ela gritaria com ele daquela maneira. Desculpa, Ars. Vou levar Lucy de volta para casa. Ah, tudo bem. Eu entendo. Com isso, Clive envolveu os ombros de Lucy com o braço e a conduziu para dentro de casa. Ars não conseguiu dizer nada. Ficou apenas surpreso. Como se substituindo Lucy e Clive, Lara e Sig se aproximaram, parecendo preocupados, com Léo ao lado. Fiquei surpresa, disse Lara. Sim, eu não sabia que Lucy podia ficar tão irritada, acrescentou Sig. Ars, se sentindo um pouco mais calmo depois de ouvir seus irmãos mais novos, assentiu. Como posso dizer? Parece que até Lucy tem suas próprias preocupações. Sempre achou que Lucy era perfeita e que nunca se preocupava com nada, mas agora via que não era bem assim. Lucy, hein? Respondeu Lara, abrindo a boca para falar. Embora muitas vezes fosse difícil entender o que Lara estava pensando, às vezes ela dizia coisas bastante perspicazes. Ars, sem querer perder nada importante, ouviu atentamente. Ela definitivamente vai se casar com o Clive. Contudo, esse foi o comentário inesperado que saiu da boca dela. Bom, sim. Ars assentiu, sentindo-se decepcionado. Lara costumava te fazer pensar que ia dizer algo importante, mas acabava falando algo completamente fora de contexto. Parecia que ela se importava com coisas diferentes de Ars e dos outros, como se estivesse fora de sintonia com todos. Mas não estou falando sobre isso. Clive é filho único, então, quando eles se casarem, Lucy vai morar em Mires. Dessa vez, no entanto, o rumo da conversa parecia diferente. Embora Lara tenha começado de forma estranha, o que ela disse fazia sentido, e Ars rapidamente entendeu o ponto. Ela vai deixar a casa e se casar. Sim. A família Grimoire, a de Clive, era próxima da deles, já que eram parentes. Embora isso não fizesse tanto sentido no momento, os aristocratas frequentemente casavam seus filhos para fortalecer laços entre famílias. Portanto, não seria surpresa se já houvesse um acordo nos bastidores para que Lucy e Clive se casassem. Em outras palavras, estavam noivos. Será que Lucy não gosta dessa ideia? Não parece que ela se importe, concluiu Lara. Lucy gosta de Clive, né? Então por que ela ficou tão irritada? O coração de uma donzela é complicado. Ars realmente não entendia. Lucy claramente parecia ter algum tipo de insatisfação. Até parecia acreditar que deveria ser a herdeira legítima da família Greira. Ars também sentia que, se Lucy fosse a herdeira, isso seria apropriado. Talvez ele pensasse assim por estar dolorosamente ciente de sua própria imaturidade. De qualquer forma, ele decidiu perguntar a Aisha sobre isso mais tarde. Querendo mudar um pouco o assunto, ele se virou para Lara com uma pergunta. E você, Lara? Quais são seus planos para o futuro? Vou me casar com um homem que faça toda a limpeza, lavanderia e cozinha, e vou passar meus dias relaxando. Casamento, você já tem um noivo ou algo assim? Não. Como assim?
Ele queria perguntar quem faria tudo isso por ela, mas se conteve. Lara sempre dizia coisas estranhas. Mas eventualmente encontrarei alguém. Entendo. Espero que encontre. E você, Sig? A conversa com sua problemática irmã estava realmente ficando complicada, então Ar se virou para o irmão. Sig estava olhando intensamente para a espada de madeira em suas mãos. Vou ser o espadachim mais forte do mundo. Sua resposta era ainda mais absurda do que a de Lara. Vou me tornar o mais forte e proteger a paz mundial. Sig adorava Cheddar Man e as histórias heroicas do Deus do Norte. Então, não era surpreendente que ele dissesse isso, mas Ars estava tentando ter uma conversa séria, não alimentar sonhos infantis. Suspirando, disse, se tornar o mais forte? Primeiro você deveria me vencer antes de falar isso. Eu vou te vencer algum dia. Quando será algum dia? Um dia. Quando quiser, mas só pode se chamar de o mais forte depois de me vencer. Quando Ars disse isso, Sig fez um beicinho e inflou as bochechas. Ars ainda não sentia que perderia para Sig, mas ele estava ficando mais forte a cada dia. Era possível que, algum dia, realmente perdesse para ele na espada. No momento, isso parecia algo distante, mas talvez no futuro não fosse. Pensando assim, talvez o sonho de Sig fosse realmente sério, embora, claro, derrotar apenas Ars não o tornaria o mais forte do mundo. Havia muitos espadachins incrivelmente habilidosos por aí. Ars, você não quer ser o herdeiro da família? De repente, Sig perguntou isso. Ars franziu a testa e murmurou suavemente. Eu não sei. Ser o herdeiro da família Greira, ele não entendia bem o que isso significava. Se era bom ou ruim. Mas, a conversa lhe deu uma perspectiva diferente. A família Greira era vassala do deus dragão Orsted, mas também tinha um aspecto de nobreza do reino de Assura. Herdar a família provavelmente significava lidar com outros nobres também. Essa ideia se encaixava com a possibilidade de não apenas ir para a Universidade de Magia de Hanoa, mas também estudar na academia no reino de Assura. O que exatamente fazia um nobre? Provavelmente aprenderia isso na academia, mas, no momento, ele nem mesmo entendia essa função. Ele tinha ouvido dizer que as conexões entre famílias eram importantes, então, pensando nisso, talvez acabasse se casando com alguém que não conhecia. Isso seria péssimo. Murmurou Ars. Até mesmo ele tinha suas preferências em relação às mulheres. Na verdade, embora sentisse vergonha de admitir, havia alguém de quem ele gostava. Mas, se as coisas já estavam decididas, ele não poderia simplesmente fazer birra e dizer que não queria. Se fizesse algo assim, Lucy com certeza ficaria furiosa. Provavelmente diria algo como, eu estou aceitando, então qual é o seu problema, Ars? Pelo menos, se Ars não tentasse encarar a ideia de ser o herdeiro com uma atitude positiva, Lucy também não se sentiria bem com isso. Ele não queria que sua irmã o desprezasse. Contudo, não sabia o que fazer ou por onde começar. Talvez Aisha pudesse lhe dar alguma orientação, mas desde que ele completou 10 anos, ela parou de lhe dar respostas diretas. Só oferecia pistas e dizia que ele deveria pensar por conta própria. O problema era que Ars não era muito bom em pensar por si mesmo. Depois de ir para Miles, ele refletiu sobre muitas coisas e tentou pensar mais profundamente sobre elas, mas ainda tinha dificuldade em encontrar as respostas certas. Frequentemente, sua solução para os problemas envolvia apenas a espada ou a magia. Ars olhou para suas próprias mãos. A magia que Lucy usava era incrivelmente bela e habilidosa. Era um simples feitiço de vento, mas seu efeito era impressionante. Seus movimentos eram fluidos e poderosos. Se Ars pudesse usar aquilo, ele certamente se tornaria mais forte também. Está bem. Ele ainda não sabia exatamente o que deveria fazer, mas por enquanto, tentaria imitar aquilo. Com esse pensamento, Ars se levantou, segurando sua espada. Ars e Lara. Numa tarde de férias, o som de espadas de madeira se chocando ecoava pelo jardim da casa dos Greira. Ars e Lara estavam se enfrentando, cada um segurando uma espada de madeira.
Observando-os de braços cruzados estava a guardiã da casa Greira, a Mamãe Vermelha, Ares. Embora Ares parecesse observar as espadas com seriedade, na verdade ela pensava, é raro a Lara vir treinar direito. A batalha estava a favor de Ars. Ele desferia ataques constantes enquanto Lara se mantinha na defensiva. Lara parecia desviar da espada de Ars com facilidade, mas eventualmente não conseguiu mais escapar e foi atingida na testa pela espada de Ars. Lara soltou um grito pouco feminino ao ser atingida e caiu. Enquanto fazia uma careta de dor e rolava pelo chão, Ars soltou um suspiro. Ei, eu não te acertei tão forte assim. Você só diz isso porque não foi você quem levou a pancada. Ainda assim, você pode curar isso rapidinho com magia de cura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lara levantou-se rapidamente. Na verdade, como Ars havia dito, não doía tanto assim, e mesmo que doesse, era algo que ela podia curar facilmente com magia curativa. Ars também tinha se segurado um pouco. Não consigo mais vencer o Ars de jeito nenhum. Isso é porque você focou na magia, Lara. Eu não posso perder para você só com a espada. Não, é porque você é forte, Ars. Provavelmente, eu nem ganharia mesmo se incluísse magia. Entre as crianças Greira, Lucy se destacava tanto na espada, na magia quanto nos estudos. Mas depois que Ars começou a focar na espada, os outros começaram a se dividir entre espada ou magia. Ars escolheu a espada, Lara se inclinou para a magia, e Sig provavelmente seguiria o caminho da espada também. Porém, recentemente, Ars havia começado a se aventurar na magia, seguindo o exemplo de Lucy. Seu objetivo era se tornar um espadachim mágico. Lara, você diz isso, mas se tudo fosse permitido, você ainda venceria, certo? Bem, sim, suponho que sim. Por outro lado, Lara havia começado a se aprofundar em um tipo de magia diferente das magias de ataque ou cura, algo que nem sequer era categorizado. Lucy, sabendo disso, desdenhou, dizendo, você só odeia estudar, não é? Lara não gostava de seguir as velhas tradições e preferia coisas novas. Mas, por causa disso, o pensamento criativo de Lara a diferenciava das outras crianças. Mesmo que ela não fosse boa em confrontos diretos, ela cumpriria as condições de vitória muito antes de chegar ao ponto de um combate cara a cara. Essa era Lara. Se Ars tivesse que lutar com Lara no verdadeiro sentido da palavra, ele provavelmente perderia antes mesmo de desembainhar sua espada, sem perceber que a batalha já havia começado. Porém, esse cenário só se aplica se Lara iniciar o ataque. Não há garantia de que você não será atacado de surpresa. Mas se lembre do que aconteceu em Miles. Pelo menos, você deveria ser capaz de se defender quando a situação exigir. Se surgir uma emergência, Ars ou Sig vão me proteger. Se você pensa assim, então não ande por aí sozinha. Bom, pelo menos você tem o Léo com você, então está tudo bem. Lara tinha o hábito de vagar por aí sozinha, geralmente acompanhada por Léo. Ela ia a algum lugar, aprontava com alguém e depois voltava. Ars não desgostava de sua irmã mais velha, ela parecia ser despreocupada, mas na verdade era cheia de energia, livre e forte de espírito. Está bem, chega de conversa. Preparem suas espadas. Com as palavras de Ares, Lara fez uma cara levemente contrariada, mas logo pegou sua espada. A Mamãe Vermelha podia ser insistente, mas se Lara realmente demonstrasse não gostar, ela provavelmente interromperia o treino. Mas isso também não era o que Lara queria. Hoje, Lara tinha a intenção de treinar de verdade. Lara, você devia tomar a iniciativa de atacar mais. Ars tem um alcance maior e pode dar passos mais longos, então se você permitir que ele ataque unilateralmente, não terá chance. Encontre sua distância, equilibrando ataque e defesa. Entendido. E assim, o treino recomeçou. Seguindo o conselho de Ares, Lara inicialmente deu trabalho a Ars, mas por falta de força, acabou sendo superada e perdeu. Ela desabou no chão, fingindo ser um cadáver. Ares suspirou e disse, acho que já deu por hoje, encerrando a sessão de treino. Levantou Lara do chão e a levou para dentro de casa, provavelmente para um banho. Léo, balançando o rabo feliz, os seguiu. Ars,
quando terminar, vá tomar um banho também. Sim. Ficando sozinho, Ars continuou a praticar com a espada. Ele se sentia um pouco solitário, enquanto sua irmã astuta e seu único irmão, que começava a seguir um caminho diferente com o manejo da espada, se distanciavam dele aos poucos. Mas ele acreditava que seu caminho era o certo e continuou a treinar. Florescendo. Lucy é membro do conselho estudantil. Ela é a presidente. E não está ali só de enfeite ou por aparência. Desde que foi nomeada presidente, com apenas 12 anos, há um ano, ela tem cumprido seu papel com diligência e seriedade exemplares. Os outros estudantes observavam os esforços de Lucy com carinho. Mas, não era apenas a presidente que atraía olhares afetuosos. O vice-presidente também era uma presença marcante. O vice-presidente, Clive Grimoire, foi nomeado este ano. Ambos ainda eram jovens e inexperientes. Porém, os dois eram muito motivados e tinham inteligência suficiente para compensar a falta de experiência, nomeando secretários e oficiais com conhecimentos práticos. Não havia ninguém que não os apoiasse, ao menos era isso que Rudeus dizia, e a opinião geral da escola era a mesma. Um dia, no conselho estudantil, Clive disse: Lucy, quer ir às compras amanhã? Claro. O que você vai comprar? Uma nova túnica. A que eu comprei antes já não serve mais. Clive estava em fase de crescimento, tendo crescido consideravelmente nos últimos 2 anos. Logo, ele superaria Lucy em altura. Lucy, que era pequena até mesmo entre as meninas, não podia deixar de sentir uma certa inveja. Então, passo na sua casa amanhã para te buscar. Ok, combinado. Lucy aceitou de bom grado, e Clive saiu da sala do conselho estudantil. Não era incomum que os dois saíssem juntos dessa maneira. Mas um dos secretários, que estava observando, murmurou: Um encontro, hein? Que doce! O secretário, um estudante que faria 30 anos naquele ano, era um ex-aventureiro. Há 6 anos, ele sentiu que havia chegado ao seu limite como aventureiro e se aposentou. Para ter uma renda estável, gastou todas as suas economias para se inscrever na Universidade de Magia de Hanoa. Seu objetivo era se tornar membro da Guilda dos Magos. Já casado e com filhos, seus velhos amigos começaram a zombar dele recentemente, dizendo que ele estava domesticado, o que pode ter sido o motivo pelo qual ele murmurou com nostalgia. Um encontro. Essa palavra, porém, atingiu diretamente o coração de uma adolescente. Lucy estava nessa fase da vida. Até agora, ela nunca havia sentido algo especial por Clive. Ele era como um irmão mais novo, sempre por perto. Um garoto 2 anos mais jovem que ela, da mesma idade de Lara. Até alguns anos atrás, ele era apenas um menino mimado, que adorava a mãe e era um pouco chorão. Mas recentemente, especialmente depois de completar 10 anos, ele começou a crescer rapidamente. Nomeado vice-presidente do conselho estudantil este ano, comparado a Lara ou Ars, que tinham aproximadamente a mesma idade, Clive era mais calmo, sério e diligente, o que o tornava confiável para lidar com tarefas importantes. Mesmo quando Lucy chorou recentemente, tomada por uma onda de emoções avassaladoras, foi Clive quem a acalmou. Se você perguntasse a Lucy se ela considerava Clive excepcional, ela provavelmente diria que não. Seus padrões eram altos, e considerando sua própria excelência, ela o avaliava assim em termos de habilidades. Mas ele era um garoto que a fazia sentir-se tranquila quando estavam juntos. Esse era Clive para Lucy. Embora fosse apenas mais uma saída comum com Clive, a palavra encontro continuava martelando na cabeça de Lucy. Por isso, ela decidiu tomar uma abordagem um pouco diferente daquela de costume. Ei, Aisha, vou sair com Clive. Que tipo de roupa eu devo usar hoje? Ela consultou sua tia, que tinha uma idade próxima da sua. Lucy, que tal usar algo assim? Isso não é exagerado? É só o Clive. Sua tia, que imediatamente entendeu a situação, sugeriu uma roupa perfeitamente combinada, mas Lucy recusou, dizendo que era muito exagerado e constrangedor. E isso? Fica estranho? Você está super fofa. Vai com confiança.
Arrumada e encorajada pelas palavras de sua tia, Lucy saiu de casa com passos leves. Ela decidiu esperar Clive do lado de fora de sua casa. Normalmente, ela esperaria dentro até Clive chegar, mas hoje escolheu ficar lá fora. Brincando com Enten, o guardião, enrolando suas vinhas em seu dedo e batendo de leve o pé no chão, Lucy olhava frequentemente na direção de onde Clive viria, enquanto sentia seu coração disparar com uma ansiedade desconhecida. Quando Clive apareceu no final da rua, Lucy não pôde evitar sorrir naturalmente. Está atrasado. Desculpa. Minha mãe me pediu para fazer uma tarefa no caminho. Lucy deu uma rápida olhada em Clive e estufou um pouco o peito. Clive percebeu, claro que sim. Sendo filho de Linalise Dragonhold, ele havia sido bem treinado sobre como tratar as mulheres. Ei, você está bem arrumada hoje, Lucy. Verdade? Aisha escolheu para mim. O que acha? Você está linda. Lucy, sorrindo suavemente, respondeu. Certo, vamos. A partir de então, tudo seguiu como de costume. Eles caminharam lado a lado, visitaram uma loja de roupas para comprar uma túnica, completaram as tarefas juntos e depois se despediram na casa dos Greira. Em seguida, Clive foi para sua própria casa. Ué? Lucy, você parece estar de bom humor hoje. Quando Sylvie comentou, Lucy, com uma expressão séria, respondeu. Não é nada. Mas suas bochechas estavam muito mais coradinhas do que de costume. Uma declaração do autor. Curiosidades. Mushoku Tensei Volume 2 de Redundância. Olá, faz um tempo. Eu sou Rifudin. Estou escrevendo esta carta enquanto a segunda parte da segunda temporada do anime de Mushoku Tensei está sendo transmitida sem problemas. Quando comecei a escrever, nunca imaginei que se transformaria em um anime, mas enquanto a série estava sendo publicada no Narou, uma vez eu sonhei com a cena de abertura de Mushoku Tensei como anime. Às vezes, tenho sonhos proféticos, então, naquela época, pensei que talvez um dia pudesse se tornar realidade. No entanto, a cena que vi no meu sonho era bem diferente do anime que conhecemos. Provavelmente foi só uma ilusão. Agora, o segundo volume da série Redundância é, assim como o primeiro, uma coleção de histórias curtas que se passam depois do final da história principal. Desta vez, as histórias incluem a conclusão das pesquisas sobre bonecas de Zanoba, a viagem da família Greira Miles e a visita de Rudeus e Eris à Terra Sagrada da Espada. Além disso, também há algumas histórias sobre os filhos. Espero que apreciem. Com este volume, incluindo o livro especial, Mushoku Tensei agora conta com 29 volumes. E isso é graças a vocês, leitores. Muito obrigado! Agora, pensei em falar mais sobre os personagens desta vez, especialmente sobre os filhos. Lucy Greira. Ela é a filha mais velha e a primeira a nascer. Criada com muito carinho, cresceu como uma garota diligente, sempre se esforçando para corresponder a esse afeto. De modo geral, ela é a mais talentosa entre os irmãos, muito amorosa e sem defeitos significativos. No entanto, como Rudeus não passava muito tempo em casa, ele esperava que ela não se sentisse sobrecarregada pelas expectativas, desejando que vivesse de forma mais livre. Isso gerou emoções bastante complexas. Para algumas pessoas, a palavra liberdade pode se tornar um fardo. O que acontecerá com a relação entre Lucy e Rudeus, e será que seus ressentimentos serão resolvidos? Gostaria de abordar essas questões na série Redundância. Lara Greira. Ela é a segunda filha e a segunda a nascer. É uma garota quieta, não se expressa muito, adora pregar peças e tem uma tendência a ser preguiçosa, além de amar tirar cochilos. Isso a torna o completo oposto de Lucy. Despreocupada, imprevisível e pouco séria, Lara observa atentamente Lucy e seus outros irmãos, muitas vezes se comunicando telepaticamente com Léo, Enten e Zenith. Isso a torna mais perceptiva entre as crianças. Embora não demonstre muitas emoções, ela tem muitas reflexões e preocupações sobre sua missão. Não planejo incluir histórias da Lara em Mushoku Tensei, mas prometo que um dia escreverei sobre ela. Asgreira. Ele é o filho mais velho e o terceiro a nascer.
sendo filho de Eris, é cheio de energia e, por ser filho de Rudeus, tem um lado um pouco pervertido, sendo um garoto típico. Adora espadas e aventuras, mas não é bom em refletir sobre as coisas, o que reflete o forte traço de ser filho de Eris. Ele está destinado a se tornar o sucessor devido à influência de sua mãe, o que traz alguns problemas. Porém, como pensa de maneira simples, sempre há alguém para apoiá-lo, o que impede que esses problemas venham à tona. Existe uma história em que esses problemas se manifestam, mas espero que possa revelar isso no futuro. Siddharth Saladin-Dreira. Ele é o segundo filho e o quarto a nascer. Assim como Ars, é muito curioso e adora histórias de aventura, mas como filho de Sylph, também tem um lado tímido. Nascido com grande força, suas habilidades com a espada cresceram rapidamente desde que ele se juntou ao estilo do Deus do Norte no segundo volume da série Redundância. Seu mestre e ele frequentemente falam animados sobre ele se tornar um herói no futuro. Comparado aos irmãos, ele tem uma natureza um pouco mais sonhadora e está crescendo da maneira mais infantil possível, mas não é fácil manter essa inocência na vida adulta. Que tipo de história se desenvolverá quando ele crescer e explorar o mundo? Para aqueles que ainda não leram a versão web, peço que aguardem ansiosamente. Ao reorganizar e escrever sobre as crianças, percebo que cada uma delas tem seus próprios dilemas. Naquela época, pensei, Mushoku Tensei é a história de Rudeus, e ele não precisa necessariamente resolver os problemas dos filhos. Então, isso não pode ser escrito em Mushoku Tensei. Além disso, redundância é um extra, então tenho que escrever histórias felizes. Me senti frustrado ao pensar assim, mas agora que organizei minhas ideias, vejo que ainda há histórias que valem a pena contar. Gostaria de adicioná-las aos livros. Nos vemos novamente no terceiro volume da série Redundância. Muito obrigado!